Vamos dar um pulinho lá nos Estados Unidos mais uma vez, em Washington, porque a comunidade internacional, aliás, boa parte nem esperou os 270 delegados. Já quando a vitória estava encaminhada, a vitória foi confirmada matematicamente agora há pouquinho, há 20 minutos mais ou menos. Ele já tem mais de 270 votos, 270 delegados. Quantos são agora, Naitsky? 279 delegados, ou seja, 9 a mais do que o mínimo necessário. Mas antes disso mesmo, Luca Bassani, líderes internacionais já estavam cumprimentando Donald Trump, projetando alianças, parcerias, trabalho conjunto para os próximos 4 anos. Queria que você desse um resumo disso para a gente. 8h04 da manhã aqui no Brasil, 6h04 da manhã em Washington, que em breve voltará a ser casa de Donald Trump. Olá, Luca, bom dia. É isso mesmo, Rafael. Bom dia a você, a toda a nossa audiência. Aqui, como podem ver na imagem, um dia nascendo em Washington após a vitória do republicano Donald Trump e a comunidade internacional em peso parabenizando o antigo presidente e agora também futuro presidente pela vitória substantiva que teve nas eleições de ontem. Começando com o continente europeu, nós temos que o presidente Emmanuel Macron, que já trabalhou em conjunto com Donald Trump durante seu primeiro governo, parabenizou esta vitória e disse que espera ambição e respeito entre as relações franco-americanas, entre os franceses e americanos. Na mesma linha, o chanceler Olaf Scholz, que tem pelo menos mais um ano à frente da Alemanha, também disse que espera que essa aliança transatlântica entre Estados Unidos, Alemanha e toda a OTAN possa ser ampliada neste momento difícil. Uma das declarações mais esperadas e que de fato vai ter o maior resultado, né, do aspecto da política internacional com a vitória de Trump é a Ucrânia, a situação na Ucrânia com a guerra que se estende por mais de 2 anos e meio. O presidente Volodymyr Zelensky também parabenizou Trump, disse que foi uma vitória importante e que espera que Trump, através da força, possa trazer uma paz justa à Ucrânia. Porque o Zelensky diz isso exatamente porque durante a campanha os republicanos e principalmente Trump disseram que acabariam com a guerra em apenas 24 horas e que estariam propensos a um acordo com o presidente Vladimir Putin. Em relação aos russos, não temos uma declaração oficial até o momento, mas ficaremos de olho ao longo desta quarta-feira. A China, outro país que é visto como antagonista aos Estados Unidos, principalmente durante o primeiro governo Trump, disse que espera uma coexistência pacífica neste novo governo, já que há a possibilidade do aumento das tarifas aos produtos chineses, também as questões relacionadas a Taiwan, a Coreia do Norte, onde a China militarmente está sempre presente, portanto é algo para a gente analisar mais de perto. No Oriente Médio, Benjamin Netanyahu parabenizou Trump pela sua vitória histórica e também deixou bastante claro os laços de amizade entre o Estado de Israel e o presidente agora eleito dos Estados Unidos. Essa é uma outra questão da política externa para a gente ficar de olho, já que a postura de Trump durante o seu primeiro governo em relação à causa palestina, em relação ao conflito israelo-palestino, ele tendia muito mais ao lado israelense, algo que tende a ser diferente daquilo que vemos atualmente com o atual governo Biden. E por fim, falando de mais alguns líderes europeus, Giorgia Meloni parabenizou o presidente Donald Trump e falou que a Itália e os Estados Unidos são nações irmãs. Na mesma maneira, líder da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse que essa aliança transatlântica, e essa palavra é sempre muito usada, ela é fundamental durante os próximos 4 anos, dizendo que a Europa precisa sim dos Estados Unidos, esperando uma outra postura adotada em relação àquilo que vimos entre 2017 e 2021, onde Donald Trump foi bastante crítico aos seus aliados históricos e fez também com que a OTAN se sentisse mais dividida. Durante todo esse dia, nós ficaremos de olho em mais declarações, principalmente da Rússia. Essa interessa para a gente saber qual será o rumo da guerra da Ucrânia e como os Estados Unidos vão poder agora, sob um novo governo republicano, talvez solucionar esta questão no leste europeu que nós acompanhamos desde o começo da guerra, lá em 2022. Cadê o Luca? Luca Bassani, aí em Washington, claro, as coisas são um pouco mais frias, mas tem comemoração na rua, alguma coisa que dê para perceber por aí ou não? Olha, Colombo, é importante a gente dizer que o Distrito de Colômbia, que vale 3 delegados no sistema de voto americano, ele sempre vota para os democratas. Pelo menos historicamente, durante os últimos 10 ciclos eleitorais, essa foi a tendência. Aqui a gente não vê nenhuma comemoração, nem para um lado nem para o outro. As pessoas aqui, como votam em grande maioria aos democratas, estão um pouco cabisbaixas, se assim posso dizer, observando-as na rua,
mas não se escuta nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de comemoração ou protesto contra aquilo que foi revelado pelas urnas. Parece que o resultado é bastante claro e as pessoas já estão se acostumando, afinal Donald Trump já foi presidente em outro momento e por mais que haja desavenças políticas entre aqueles que vivem aqui e com o futuro presidente, as pessoas já sabem como devem agir, o que esperar e, portanto, até estão continuando as suas vidas com maior cautela. Obviamente que ainda é cedo, vocês conseguem ver bonito o nascer do sol aqui atrás de mim no Washington Monument, né, o monumento de Washington com esse obelisco, mas ao longo do dia o policiamento tende a ser reforçado também ao entorno da Casa Branca, ao entorno do Congresso, porque sempre há pessoas, às vezes insatisfeitas, que podem adotar uma atitude mais violenta e causar algum tipo de problema, algum tipo de distúrbio. Então a gente vai ficar monitorando essa situação também, mas por enquanto, às 6h10 da manhã, 6h15 da manhã, neste horário local em Washington, não há nenhum problema, tudo transcorrendo na maior normalidade para um dia após a eleição. Muito bem, Luca Bassani conversando com a gente ao vivo, direto de Washington, um dos nossos correspondentes lá nos Estados Unidos. E daqui de São Paulo, dos nossos estúdios, o Fabrício Naitsky ajudando a coordenar esse trabalho todo, essa cobertura extensa que estamos fazendo já há alguns dias de maneira mais intensa desde ontem, 7 da noite, não é, Naitsky? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a repercussão internacional da vitória do Trump. Teve atualização vinda do Kremlin. O Kremlin falou sobre essas eleições. O governo russo já reconhece a vitória de Donald Trump, já reconhecia até antes mesmo desse número mágico aqui de 270 votos no colégio eleitoral ser atingido, mas o interessante foi o pronunciamento do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo o seguinte, que Vladimir Putin não tem planos de ligar para Donald Trump, de conversar com Donald Trump, pelo menos em um primeiro momento. Esse é um ponto bastante importante, bastante delicado. A gente sabe das relações estreitas entre Donald Trump e Vladimir Putin. Putin, que durante a campanha declarou que gostaria da vitória de Joe Biden, quando Biden ainda era candidato, depois falou em Kamala Harris, mas tudo ali tem que ser levado com um duplo sentido, porque ele sabe que ele não é uma pessoa muito benquista dentro dos Estados Unidos, muito pelo contrário, ele é odiado nos Estados Unidos, e qualquer sinal de apoio que ele dê para um candidato, qualquer fala de apoio que vá para um candidato, certamente reverte em votos para o oposto. Então, se ele sinaliza que ele gostaria de Joe Biden ou Kamala Harris, é porque, na verdade, ele prefere Donald Trump e vice-versa, se ele tivesse feito uma sinalização para Donald Trump. Esse é um dos pontos que a gente vai tratar bastante aqui. Agora a gente já pode começar a projetar o que será um novo governo de Donald Trump entre 2025 e 2029, 2028, 2029. Porque Donald Trump já declarou que ele não gosta dos pagamentos feitos pelos Estados Unidos, dos investimentos americanos na Ucrânia, seja em forma de ajuda financeira, seja em forma de ajuda militar. Já chamou Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, de melhor negociador do mundo, falando toda vez que ele vem aqui para os Estados Unidos, ele sai com bilhões de dólares. Ele falar até de maneira caricata, num determinado momento, lá no início da campanha, que ele, eleito presidente, acabaria com essa guerra em 24 horas, não é? Exatamente. Se é possível acabar com essa guerra em 24 horas, aí já é outra história. Mas ele fala muito também da OTAN. A OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, que tem ajudado muito a Ucrânia nesse conflito. O conflito começa depois que a OTAN estende o convite para a Ucrânia entrar na aliança militar, algo que era impensável ali depois do fim da Guerra Fria. Essa é uma história um pouquinho longa, um pouquinho complicada, mas Donald Trump já declarou que ele não gosta também do seguinte, da falta de financiamento de outros países na OTAN. Ele fala, nós, Estados Unidos, somos o principal fiador do grupo. A gente coloca mais dinheiro no bloco. Isso não é certo. Todo mundo precisa contribuir e se isso não acontecer, eu corto o financiamento, eu incentivo Vladimir Putin a atacar países que não estejam em dia com os pagamentos da OTAN, que não estejam contribuindo financeiramente para o bloco. Isso pode ter repercussão a partir do ano que vem, aliás, a partir de hoje já, porque a gente já fala em Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, novamente. É um cenário que vai mudar, vamos ficar de olho também no Oriente Médio, é claro, muitos conflitos ao redor do mundo, porque onde tem conflito, onde tem briga, os Estados Unidos, de um jeito ou de outro, estão no meio dessa história. É isso. E muita gente, não é, Dávila? Muitos especialistas
Líderes internacionais atribuíram, especialmente essas duas guerras, à intensificação do conflito no Oriente Médio. E a primeira guerra em solo europeu em muito tempo, há uma certa tibieza, um comportamento frágil, fraco dos Estados Unidos na política externa. Queria saber se você concorda e acha que vai mudar nesse novo mandato do presidente Donald Trump. Certamente, a guerra na Ucrânia foi fruto, sim, dessa tibieza da política externa norte-americana, que permitiu que Vladimir Putin invadisse um país da comunidade europeia. Agora, a questão de Putin querer resolver rapidamente essa questão da Ucrânia é também perigoso, porque o que ele pode fazer é forçar um acordo que a Ucrânia entregue parte do seu território em troca do corte da ajuda norte-americana. Isso seria mortal para a Ucrânia. Então, me parece muito perigosa essa fala, porque, no fundo, essa fala é aceitar a ocupação de uma parte do território ucraniano para fechar a guerra. E o único jeito que Donald Trump pode fazer isso, sem ficar muito queimado na OTAN, é permitindo que a Ucrânia ingresse na OTAN e na comunidade europeia aí como dois grandes prêmios de consolação para restabelecer o equilíbrio. O problema é que esse custo é muito indigesto para a Rússia. E, por último, um ponto importante mencionado agora há pouco é justamente essa pressão que os Estados Unidos já fizeram no primeiro governo Trump para a OTAN gastar mais dinheiro, o mínimo de 3% do orçamento com a defesa da Europa. E isso já vem ocorrendo. Então esse argumento já não é mais válido, é um argumento do passado. Hoje aumentou significativamente o orçamento militar. O ponto é, a eleição de Trump causa apreensão na Europa, principalmente por causa do destino da Ucrânia.